equipe de 6 médiuns se encontrava sentada, com os olhos fechados, em profunda concentração. Colocado sobre uma maca, deitou-se vagarosamente, sentindo a cabeça girar, provocando-lhes náuseas. Noronha ergueu as 2 mãos e orou: Deus Pai Todo-Poderoso, imploramos a tua misericórdia a fim de abrandar o sofrimento deste nosso companheiro. Espíritos benfeitores que nos assistem, em nome de Deus, pedimos o vosso auxílio no sentido de libertar das amarras do mal nosso irmão Juliano. Dá-lhe a confiança em Deus e no futuro, para que possa superar este doloroso momento de aflição. Dá-lhe a força de não sucumbir ao desespero e conduzir o seu pensamento para o bem. Se o seu padecimento for promovido pela maldade de um irmão menos feliz, pedimos seja tirada a venda que oculta a gravidade de sua ação e seja induzido ao arrependimento e à mudança de conduta. Pedimos também que sejam perdoadas as suas faltas e que a misericórdia divina possa aliviar as suas penas. Que assim seja. Após a prece, Noronha, em gestos suaves, começou a aplicar um passe magnético na região frontal de Juliano. Sob o concurso de competente e amorosa equipe espiritual que atuava naquele centro, logo o dirigente dos trabalhos começou a perceber a energia densa e escura que envolvia inteiramente a cabeça do rapaz. À medida que foi dispersando o fluido contaminado, o pequeno cômodo foi ficando saturado. Alguns médiuns tiveram reações como tosses, arrepios na espinha dorsal, bocejos e até mesmo dores de cabeça. No entanto, todos sabiam que tais reações faziam parte do trabalho e que nada daquilo os afetaria mais que o tempo necessário ao atendimento fraterno. Durante o tratamento, que durou cerca de meia hora, Noronha notou que 2 entidades perversas mantinham-se ligadas ao campo mental de Juliano. Eram Adamastor e Udair, que embora estivessem distantes dali, não davam trégua à sua vítima. Percebeu também que se encontrava presente um grupo de benfeitores, liderado por uma mulher cuja fisionomia assemelhava-se à que havia aparecido em sonho para Flora, já que a noiva do assistido havia detalhado para ele os traços fisionômicos da aparição. Naquele primeiro dia de atendimento, não houve manifestação por parte dos espíritos que, apesar de atentos ao trabalho ali desenvolvido, limitaram-se a observar. Após o atendimento, Noronha dispensou Juliano, oferecendo-lhe considerável quantidade de água fluidificada, que deveria ser ingerida várias vezes ao dia, em pequenas doses, e pediu a Flora que retornasse com ele em uma semana. Deu a ela um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, orientando-a a conhecer a doutrina. Lendo este livro, você terá uma boa noção do que está acontecendo com seu noivo e, se colocar em prática as orientações que os benfeitores espirituais transmitiram à equipe de Kardec, e que estão grafados neste livro, você também poderá ajudá-lo. Flora se despediu confiante e, a partir daquele dia, passou a ler diariamente o Evangelho, prendendo-se, principalmente, ao capítulo que trata a questão dos inimigos desencarnados. À medida que Juliano continuou recebendo tratamento espiritual, algumas mudanças foram ocorrendo no ambiente onde os obsessores se reuniam para traçarem as suas estratégias de ação. Adamastor percebeu que Ulisses estava ficando anormalmente sonolento e se preocupou, pois tinha uma boa noção do que aquilo representava. Chamou o hipnotizador e o interpelou: Odair, não estou gostando nada do que está acontecendo a Ulisses. Veja como ele está entorpecido. E verdade, confirmou o malfeitor. Devem estar tentando levá-lo àquele centro espírita, onde tentam salvar o Juliano. Miseráveis, gritou Adamastor, gesticulando nervosamente. Não podemos permitir que isto aconteça. É muito perigoso, mas, meu camarada, você sabe que é praticamente impossível evitar que tais coisas aconteçam. Esse pessoal metido a bonzinho tem muito poder, quando se trata de atendimento fraterno. Odair, preciso da sua ajuda, companheiro. O que você quer que eu faça? Qualquer coisa, desde que impeça a ida de Ulisses àquele lugar. Ele é muito ingênuo,
vai acabar se deixando convencer por aqueles miseráveis, metidos a conselheiros. Sinto muito, Adamastor. Você sabe que tenho muita consideração por ti, mas não tenho a menor disposição para enfrentar aquela gente. O que podemos fazer é torcer para que as investidas deles sejam infrutíferas. O quê? Você está com medo, Odair? Eu não diria medo, mas precaução. Afinal, tenho visto muitos companheiros se deixarem levar pelos argumentos melosos daquela gente e, quando menos se espera, adeus liberdade. O que eles oferecem pode ser muito bom para quem gosta de sossego, mas não para mim. Prefiro esta vida cheia de aventuras e sinto tédio diante de pessoas boazinhas. Quer dizer, então, que não posso contar com a sua ajuda. Sinto muito, companheiro. Mas não me sinto preparado para enfrentar uma equipe forte como aquela, em ambiente tão favorável a eles. Adamastor ficou furioso e tentou convencer Odair a todo custo, mas não obteve sucesso. O hipnotizador desapareceu como por encanto, deixando claro que continuaria em suas andanças pelas regiões inferiores do umbral, cumprindo a sua infeliz missão de vingador da causa alheia. 24. Sessão mediúnica. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Êxodo, capítulo 6, item 5. Numa das sessões de atendimento a Juliano, Noronha foi informado de que os obsessores possivelmente estariam presentes aos trabalhos daquela noite. Após haver tratado o noivo de Flora e o dispensado, o dirigente da casa se reuniu com a equipe mediúnica e deu início ao atendimento aos desencarnados. Foi assim que, utilizando-se do aparelho físico de um dos médiuns de incorporação, Ulisses se manifestou, perguntando com voz sonolenta: que lugar é este? Quem me trouxe aqui? Você está entre amigos, respondeu Noronha. Está entre pessoas que querem ajudá-lo. Não se preocupe. Ajudar-me? Mas eu não pedi ajuda a ninguém. Respondeu o espírito, atordoado. Efigênia, que estava presente, e que até então acompanhava o diálogo a certa distância, aproximou-se do orientador e, envolvendo-o em seu campo mental, dirigiu-se ao espírito comunicante. Meu jovem, por que está tão revoltado? Todos que aqui estão têm a nobre intenção de ajudá-lo. Ulisses pareceu serenar por uns segundos. Depois, como se tivesse despertado de um transe, comentou: ah, então é você de novo. Aqui dizia ter consideração por mim, mas mentiu, tentando proteger o miserável que me assassinou. Sim. Sou eu, a Efigênia. Continuo dizendo que tenho muito carinho por você e, em momento algum, menti. Mentiu, sim, bradou o espírito doente. Se não fosse pelo Adamastor eu teria sido preso por você e aqueles sujeitos metidos a bonzinhos. O Adamastor, sim, é que é meu amigo. Levou-me para a aldeia dele, cuidou de mim, orientou-me e está me ajudando a destruir aquele verme que arruinou a minha vida. Efigênia instruiu Noronha, mentalmente, a aplicar um passe calmante em Ulisses, o que foi feito de imediato. Ao receber as energias salutares sobre sua cabeça dolorida, o rapaz levou um susto. O que estão fazendo comigo? Mais um daqueles truques, para me enganarem? Eu não quero. Eu não quero, calma, meu rapaz, pediu Efigênia, vendo contorcer-se no corpo do médium. Adamastor. Adamastor. Venha me socorrer, implorou Ulisses, enquanto relutava, tentando abandonar o local. Imediatamente, outro médium se manifestou e Adamastor, por meio dele, disse com voz opressa, em tom odioso: o que vocês estão fazendo com o meu garoto? Libertem-no agora. Sob a orientação de Efigênia, Noronha se aproximou do médium que havia dado passividade a Adamastor. Seja bem-vindo, companheiro, em nome de Jesus, bem-vindo coisa alguma.
Exijo que libertem o meu filho e a mim também. Queremos ir embora daqui. Calma, disse o dirigente do trabalho, sob a ação benéfica de Efigênia. Antes, vamos esclarecer algumas verdades. Não há nada para ser esclarecido. Ah, sim, meu irmão. Você vai dizer agora para Ulisses o que aconteceu exatamente naquela longínqua noite em que invadiram a casa do coronel Lemos, com o intuito de roubá-lo. Neste momento, Ulisses, que estava em silêncio, voltou a se manifestar. Não precisa. Ele já me contou tudo. Apesar do nervosismo do momento, Efigênia procurava manter o equilíbrio. Meu querido, por favor, tente se lembrar do que aconteceu naquela noite. Concentre-se nos detalhes. Eu já me lembrei. Invadimos a casa do coronel e pegamos o que nos pertencia. Ou seja, o pagamento do nosso trabalho que aquele Sovina se recusou a pagar. Sim. E depois? Depois, amarramos, amordaçamos o coronel e o enfiamos embaixo da própria cama, para ganharmos tempo para a fuga. Mas, não acabou aí. O que mais vocês fizeram? Chega. Eu não quero falar sobre isto. Não quer, ou não se lembra. Neste momento, Adamastor interferiu. Deixem o meu filho em paz. Não o aborreçam com essas lembranças do passado. E assim que vocês agem. E é isto que chamam caridade. Obrigando uma pobre criatura a recordar o que não quer. Tudo em nome da verdade, Adamastor. Ou você acha que está acima do bem e do mal? Asseverou Efigênia. E continuou o diálogo com Ulisses. E então, você conseguiu se lembrar do que aconteceu? Não. Mas, sei que matei a filha do coronel, porque ela me traiu. Preferiu ficar com aquela víbora que se dizia meu irmão. Está satisfeita agora? Como você sabe que a matou? O Adamastor me contou tudo. Em nome de Jesus, vamos esclarecer essa história de uma vez por todas. Primeiro, aquela moça não traiu você. O que ela lhe devotava era apenas simpatia. Você é que confundiu tudo, achando que estava sendo correspondido em seus sentimentos. Portanto, não houve traição alguma. O que ela sentia pelo seu irmão era diferente. Ela o amava. Chega, implorou Ulisses, com impaciência. Eu não quero ouvir mais nada. Mas, ainda não esclarecemos tudo. A parte mais importante, você não sabe. Para com essa tagarelice, gritou Adamastor. Deixe-nos ir embora. Depois, insistiu Efigênia. Em princípio, a verdade. Depois, se quiserem, poderão ir. Virou-se novamente para o médium que dava passividade a Ulisses e continuou: meu jovem, você não consegue se lembrar do assassinato da filha do coronel Lemos por uma razão muito simples. Não foi você quem a matou. Esforce-se um pouco e tente se lembrar dos detalhes. 25. Revelação. Que impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro, e que vos jazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Eze, K.V, item 7. Demonstrando grande surpresa, o espírito silenciou. Buscava rememorar as cenas daquela remota noite, enquanto Efigênia as foi narrando. Veja o momento em que você e Adamastor saem do quarto do coronel. Você quer ir embora, mas o seu companheiro de infortúnio o puxa pelo braço e o instiga a invadir os aposentos da moça. Você reluta, diz que não quer saber de vingança, e insiste em ir embora. Adamastor o chama de frouxo, manda você esperá-lo na varanda, dizendo que esqueceu alguma coisa no quarto do coronel. Enquanto você o espera, ele invade o quarto da jovem e, antes que ela acorde, estrangula-a impiedosamente. Depois, vai ao seu encontro como se nada tivesse acontecido e vocês finalmente vão embora. Miseráveis, rosnou Adamastor. Estão tentando confundir a cabeça do meu filho. Não, meu irmão.
Estamos apenas tentando esclarecer fatos relevantes demais para se manterem encobertos, respondeu Efigênia. Depois, voltando-se para Ulisses, completou: entende, agora, por que é que você não consegue se lembrar do assassinato da filha do coronel? Você só tomou conhecimento do crime depois que a notícia se espalhou pela região. E verdade, balbuciou o espírito. Agora estou me lembrando. Quando fomos presos, o Adamastor me acusou. Ulisses estava tão indignado que não conseguiu terminar a frase. Sim, interveio Efigênia. Este pobre infeliz que se comporta como seu protetor e que nos chama de mentirosos, atribuiu a você o crime que foi cometido por ele. Quando vocês foram presos, ele disse que havia participado apenas do roubo e acusou você de ter assassinado a moça. Um pesado silêncio recaiu sobre a pequena sala de reunião mediúnica. Adamastor, talvez contido pela experiência do médium por meio do qual se manifestava, não disse mais nada. De repente, o silêncio foi quebrado por profundos soluços. Ulisses estava chorando. Lembra-se agora? Perguntou Efigênia. Enquanto estavam presos, você implorou ao Adamastor que dissesse a verdade. Porque se ele admitisse ser o único culpado pela morte da moça, você poderia ser libertado. Mas ele não aceitou. Disse que vocês eram parceiros inseparáveis e que deveriam estar juntos em todos os momentos. Vocês foram torturados até a morte porque o assassinato da filha do coronel causou grande indignação aos policiais, que decidiram, arbitrariamente, aplicar-lhes a sentença capital. Já que não conseguiam chegar a uma conclusão sobre qual de vocês era o assassino, decidiram punir os dois. Sim. Agora me lembro de tudo, confirmou Ulisses, com um fio de voz. Oh, eu estou muito cansado, gostaria de ser socorrido por estes companheiros, para ser tratado num hospital? Perguntou Efigênia. Não sei, você não quer se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça? Seria muito bom, então, apenas diga que aceita ajuda. Como saber se posso confiar em você? Neste momento, Efigênia, ainda ligada ao corpo físico de Noronha, aproximou-se de Ulisses, envolveu carinhosamente e pediu: olhe para mim, meu filho. Faça um esforço, tente mudar o seu quadro mental, concentrando-se em coisas positivas. Pense em Deus e procure olhar para mim sem mágoas e aflições. Após um breve silêncio, Ulisses choramingou: oh, estou vendo. Estou me lembrando. Você era minha mãe. Sim, meu filho. Naquela experiência encarnatória fui sua genitora de Juliano. Infelizmente, o Adamastor, que era meu marido e pai de vocês, não permitiu que eu o educasse da maneira como pretendia. Ele tinha verdadeira fixação por você, que era o primogênito, e o conduziu para o caminho da perdição. Por causa da inflexibilidade do seu genitor, fui impedida de transmitir a você os preceitos de amor e fé que devem sempre nortear a existência de todos nós. Falei como mãe naquela encarnação, mas agora lhe peço que me dê uma nova oportunidade. Deixe-me cuidar de você. Está bem. Eu lhe peço que me tire daqui. Que cuide de mim. Por favor, disse o rapaz, chorando muito. Ulisses foi acomodado à maca e resgatado pelos enfermeiros espirituais. Efigênia, desligando-se do aparelho físico de Noronha, agradeceu ao dirigente da casa espírita e seguiu com o grupo. 26. Ilusionismo. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com as verdades. Eze, K.V.I. Item 5. Após o resgate de Ulisses, uma outra equipe espiritual assumiu a participação naquele trabalho.
Apenas o médium que havia dado passividade a Adamastor continuava incorporado e permitiu que o obsessor se manifestasse. E agora, estão satisfeitos? Posso ir embora. Vocês me prometeram. Tudo bem, meu irmão. Mas, vai para onde? Perguntou Noronha, assumindo, por suas próprias faculdades, o papel de orientador. Para a aldeia da qual sou guardião. Ora, você não acha que chegou a hora de deixarmos de lado as ilusões e encararmos a realidade? Aquilo que você chama de aldeia é, na verdade, um pardieiro da pior qualidade e você não é guardião coisa alguma, é apenas um pobre zelador, que tem sofrido ali todo tipo de privação. Tenho tudo o que preciso, retrucou a entidade. Para quem se contenta com tão pouco, pode ser. Interveio Noronha. Sua vida naquele lugar não é muito diferente da existência de um verme que rasteja na lama, meu irmão. Não há menor dignidade nas coisas que faz, não há conforto, não há sossego, não há nada. Já disse que tenho tudo o que preciso. Talvez devesse olhar melhor para aquilo que considera tão bom. Noronha se aproximou do médium, espalmou a mão sobre sua fronte e pediu à entidade: vamos, companheiro. Liberte-se desse ilusionismo que tem lhe vendado os olhos para a realidade e observe o que está acontecendo naquele lugar. Adamastor ficou observando. Lá estava a aldeia, com suas pequenas cabanas mergulhadas em sombra. De repente, começou a ventar muito forte. Uma das tochas se desprendeu da estaca que a sustentava aí, sem que a chama se apagasse, caiu sobre um dos casebres. Logo, o fogo começou a devorar a cabana. Em razão da proximidade das parcas edificações, as labaredas foram passando de uma para outra e, em pouquíssimo tempo, restava apenas um amontoado de cinzas circundando o sombrio pátio. O vento se intensificou e tudo que ali existia foi levado pelos ares. A aldeia se tornou um ponto enegrecido, perdido entre as trevas abismais daquela região. Após assistir à destruição da aldeia, Adamastor gemeu, revoltado: aí, seus bruxos. Vocês destruíram o meu refúgio. Percebe agora como era frágil e ilusória sua fortaleza? Perguntou Noronha. Mas, Adamastor pareceu nem ter ouvido, tamanha era a sua preocupação. Onde vou viver agora? Como pude ser tão relapso na minha tarefa de guardião? Guardião? Perguntou Noronha, apedando-se da caótica condição do interlocutor. Você ainda não entendeu que as máscaras estão caindo, meu irmão. Faça uma autoanálise. Acha mesmo que tem condições de ser guardião de alguma coisa? O espírito silenciou por uns instantes, olhando-se, como se estivesse em frente a um espelho. O seguir, exaltou-se: não. Este não sou eu. Eu não sou assim. Não sou esta criatura deformada, com esta carne apodrecida, estes ossos expostos, estas feridas purulentas e fétidas. Está certo que trago algumas marcas do passado, que faço questão de conservar para manter aceso o meu ódio, mas tenho tudo sob controle. Infelizmente, não é bem assim. O caminho que decidiu percorrer o destruiu sem que você percebesse, enquanto buscava refúgio num mundo ilusório que o levou a acreditar em um poder que nunca possuiu. A única fortaleza que existe verdadeiramente é aquela que edificamos em nossa alma, por meio de boas ações, compreensão, amor e perdão. As obras construídas pelo ódio são perecíveis, pois o amor é a única força criadora que sobrevive a tudo. Não é nada disso. Você está querendo me enganar, esta é a verdade. Meu irmão, a imagem que projetava de si mesmo nada tem a ver com a realidade. Você não é o herói forte e destemido que julga ser. Tornou-se uma criatura infeliz, debilitada, corroída pela mágoa, aprisionada por orgulho e vaidade, incapaz de amar e perdoar. Aí, voltou a gemer Adamastor. O que está acontecendo? Estou sentindo dores terríveis, insuportáveis. Você está precisando de ajuda, meu irmão, mas eu não quero. Posso me virar sozinho. Tem certeza?
Estamos aqui para lhe ajudar, caso queira. Eu não quero ir, mesmo se quisesse. Eu não mereço. Todos nós precisamos de auxílio e merecemos, desde que peçamos com sinceridade. Vamos, deixe de lado essa teimosia. Abrande em seu coração essa revolta, esse orgulho inútil e aceite o amparo de quem quer ajudá-lo, graciosamente. Eu não quero. Você quer? Sim, eu não posso. Pode? Sim, eu não. Aceite, meu irmão. Não desperdice a chance que a misericórdia divina está lhe concedendo. Seguiu-se um silêncio profundo, ao fim do qual Adamastor aqueceu, com voz cansada: está bem, eu aceito. Mas não prometo que ficarei no lugar para onde me levarem. Aceito ajuda porque não estou suportando mais essa dor horrível. Calma. Esses irmãos vão cuidar de você. Estão lhe aplicando um medicamento anestésico. As dores já vão passar. Oh, que alívio! Gemeu o espírito, com voz trêmula, após alguns segundos de silêncio. Obrigado por isto, agradeçamos a Deus, meu irmão. Agora, vá em paz. Enquanto Adamastor era resgatado pelos socorristas, o dirigente da casa espírita orou. Deus do misericórdia, acolha este teu filho infeliz, que andou perdido, comprometendo-se com o mal, mas que nesse momento implora por auxílio. Espíritos benfeitores, dignai-vos recebê-lo como a um filho pródigo que dá os primeiros passos de retorno à casa do Pai. Que possa ser proveitoso este breve momento de reflexão, para que o nosso companheiro reveja os seus atos e redirecione para o bem os seus objetivos de vida. Que assim seja. Graças a Deus. Quarta parte. 27. O convite. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Êxodo, capítulo 6, item 4. Livre da perseguição dos obsessores, Juliano iniciou um lento processo de cura. Aos poucos, as energias impuras que contaminavam o seu perispírito e que se manifestavam no corpo físico, foram se dissipando. Nas semanas subsequentes ao resgate de Ulisses e Adamastor, suas condições físicas já começavam a apresentar um quadro mais positivo. Incentivado por Flora, que se interessou profundamente pelos estudos da doutrina espírita, Juliano começou também a ler os livros da codificação e ficou impressionado com tantas informações acerca da vida após túmulo. Se levarmos em conta o que está escrito nestes livros, teremos de admitir que a morte não existe. Que os entes queridos cujos corpos velamos e enterramos, seguem vivendo no plano espiritual em atividades construtivas ou destrutivas, de acordo com o nível moral de cada um, porém tão dinâmicas quanto as que desempenhavam entre nós, comentou, após atenta leitura do capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Exatamente, respondeu a moça. O Espiritismo, utilizando as próprias palavras de Jesus, põe por terra a ideia de que os mortos dormem um sono profundo, esperando o dia do juízo final, quando será decidido o destino de cada um. Na verdade, segundo essa doutrina, o homem estagia nos dois planos, exercitando incessantemente o seu progresso moral. A reencarnação é a oportunidade de colocar em prática o aprendizado aferido ao longo da existência. E a fase em que passará por provações e poderá trabalhar pela própria evolução, interagindo com os seus semelhantes, em busca de novos aprendizados e, principalmente, de reconciliação com os adversários granjeados ao longo dessas vivências. E um pensamento bem intrigante. Porém, lógico, pois explica muitas coisas que os conhecimentos humanos não conseguem alcançar. Como, por exemplo, a perseguição dos inimigos invisíveis, já que no plano espiritual há muitos espíritos vingativos, afetando a vida dos que se encontram encarnados,
procurando retardar a escalada daqueles que se esforçam por melhorar. Juliano suspirou fundo, mirando os olhos de Flora. Como está acontecendo comigo, não é? Você acredita mesmo que Ulisses esteja por trás dessa estranha doença? Não sei se ele, necessariamente, como explicou o seu Noronha. Mas pode ser alguém que julgue ter razões para odiar você e que decidiu, de alguma forma, tomar as dores do Ulisses. Afinal, como explicar a manifestação de uma doença tão grave, sem que aqueles moderníssimos equipamentos conseguissem detectar a causa? Assim, seguiram estudando e discutindo os preceitos do Espiritismo, já que, devido à enfermidade de Juliano, os dois tinham tempo de sobra para debaterem o assunto. Flora, com sua formação pedagógica, tinha grande facilidade em absorver os ensinamentos ali formulados, principalmente as dissertações de Kardec, esmiuçando as informações transmitidas pelos espíritos. À medida que o tempo passava, Juliano ia lentamente se livrando da estranha enfermidade e sentia suas forças se revigorarem. A impressão que tinha era de estar começando a vislumbrar o sol da manhã promissora sugerida pela noiva, tempos atrás. Era como se estivesse agora sob a luz de um alvorecer resplandecente, que lhe devolvia aos poucos a vivacidade nos olhos, a robustez física e a vontade de superar aquele mau momento. Voltou a se alimentar normalmente e logo abandonou a cadeira de rodas. Numa das vezes em que retornou ao centro espírita, alguns meses depois de haver iniciado o tratamento, Juliano era uma pessoa muito diferente da que ele esteve no primeiro dia. Demonstrava otimismo e fez questão de dar um forte abraço de gratidão naquele caridoso médium que havia se empenhado tanto em ajudá-lo. Muito obrigado, seu Noronha, por tudo que o senhor tem feito por mim, disse, emocionado. E Noronha, sorrindo e apontando para o alto, respondeu, agradeçamos a Deus, meu filho. Ele é o grande responsável pela sua recuperação. De agora em diante, para continuar merecendo a bênção divina, dê a sua retribuição. Eu quero retribuir, mas o que devo fazer, exatamente? Vou responder usando as mesmas palavras do nosso Mestre Jesus: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Juliano sorriu, enquanto Noronha o encarava, apoiando as duas mãos em seus ombros. Para estar próximo de Deus, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, meu jovem. Vivemos num planeta de expiações e há muito trabalho esperando que homens de boa vontade arregassem as mangas e o façam. Esteja atento, pois tenho a impressão de que em breve você receberá o convite. Após a calorosa recepção, Juliano, conduzido ao tratamento, surpreendeu-se com uma comunicação espiritual direcionada a ele. A mensagem foi transmitida por Efigênia, que utilizou o aparelho físico de um médium para se manifestar. Juliano, meu filho, disse com voz suave. Quem está lhe falando é uma pessoa que o ama muito e que vem, graças à benevolência do nosso Pai Maior, dizer-lhe que acredite nas coisas que tem estudado, pois elas representam a mais pura verdade. Assim como na esfera material, os homens possuem amigos e inimigos no plano espiritual. Os amigos ajudam, na medida do possível, e os inimigos atacam sempre que encontram condições favoráveis para fazê-lo. Esses ataques, de modo geral, ocorrem porque são permitidos pela própria vítima, quando se afasta da proteção dos bons espíritos, deixando-se levar por sentimentos inferiores. Após breve pausa, Efigênia prosseguiu. Numa experiência passada, você e Ulisses se envolveram num lamentável episódio que gerou ciúme, ódio e perseguição. Outras pessoas, as quais não compete neste momento identificar, também estiveram envolvidas nessa questão e cumprem hoje o papel que decidiram desempenhar, umas de forma positiva, outras, infelizmente, de modo equivocado, mas nem por isso menos importante para a evolução de todos. De qualquer forma, é a função que lhe compete que você deve estar atento. Infelizmente,
Graves faltas já foram cometidas também nesta encarnação e, em algum momento terão de ser corrigidas. Mas, a vida segue em frente. As oportunidades não se extinguiram e você pode dar a sua contribuição para que elas sejam bem aproveitadas. Juliano se sentia profundamente emocionado, ouvindo aquela voz que vinha do além, de uma pessoa que ele não podia ver, mas que lhe causava um bem-estar imenso. Você é jovem, prosseguiu Efigênia se souber se conduzir, terá uma longa caminhada nessa experiência encarnatória e, com boa vontade, poderá galgar importantes degraus em sua escalada evolutiva. Conforme os planos traçados, amigos do passado auxiliaram até aqui, dando-lhe a oportunidade de retribuir os benefícios recebidos, por meio do exercício do amor ao próximo e da caridade. Procure se ligar mentalmente a esses amigos espirituais que o orientam, mantenha-se em prece e vigilância constantes, haja sempre com prudência e honestidade. Faça ao próximo somente o que deseja para si mesmo e ame incondicionalmente a todos os seus irmãos em Cristo. Deixando-se envolver por aquela voz suave e amorosa, Juliano não conseguiu mais conter as lágrimas, entregando-se a silencioso pranto de emoção. Já tive a oportunidade de o embalar em meus braços, quando o recebi como filho em outra encarnação. Agradeço a Deus todos os dias, por essa maravilhosa experiência. Continuo amando-o, meu filho, assim como muitos outros companheiros que se encontram deste lado, que já conviveram com você e conhecem a pureza e a gentileza que habitam em seu coração. Não se esqueça das minhas palavras e jamais esmoreça diante das dificuldades. Lembre-se de que em momento algum estará sozinho, pois nós o amamos e estaremos sempre com você. Fique com Deus. Fique em paz. Indescritível emoção envolvia a equipe mediúnica do Centro Espírita do Amor Fraterno, quando Efigênia, também emocionada, despediu-se. Antes que Juliano fosse embora, naquela noite, Noronha o abraçou carinhosamente e disse: meu filho, qualquer coisa que eu lhe dissesse neste momento, seria inútil diante da mensagem que aquela amorosa entidade lhe transmitiu. O convite está feito. Agora depende de você aceitar ou simplesmente ignorá-lo. A resposta de Juliano foi um franco sorriso. Ele sabia exatamente o que deveria fazer. 28. Delicada gravidez. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Eze, K.V, item 6. Juliano e Flora continuaram frequentando o Centro Espírita do Amor Fraterno, agora, não mais como assistidos, mas como estudantes dos cursos de espiritismo que ali eram aplicados. Perceberam a presença e o interesse de muitos jovens no aprendizado da doutrina, além de um grande número de crianças que viviam em torno da instituição comandada por Noronha. Ali, muitos daqueles pequeninos, oriundos de famílias carentes, faziam suas refeições, já que, num cômodo construído nos fundos do centro espírita, funcionava uma espécie de creche e uma cozinha comandada pela esposa do seu Noronha, com o auxílio de algumas mulheres voluntárias que se revezavam na tarefa de cuidar das crianças e alimentar diariamente dezenas de boquinhas famintas. A despensa era suprida por alguns doadores, mas, principalmente, pelo próprio dirigente da casa fraterna. Seu Noronha fazia verdadeiros milagres com o seu minguado salário de aposentado para prover as necessidades pessoais e ainda manter abastecida a despensa da cozinha do centro espírita. Além dos estudos da doutrina, que cada vez mais os convenciam sobre a vida espiritual e interferência dos desencarnados no dia a dia dos homens, Juliano e Flora eram surpreendidos também por esses gestos de generosidade e desprendimento. Aquela mobilização voluntária, onde pessoas pobres, que poderiam alegar mil motivos para cruzarem os braços diante das misérias alheias, faziam exatamente o contrário,
amparando com alegria os seus semelhantes. Apesar de possuírem bom caráter, os dois jovens ainda não haviam percebido a importância de se praticar a caridade. Até então, tinham vivido em função de si mesmos, da sua felicidade, do seu futuro, indiferentes ao sofrimento alheio, às necessidades dos que vivem à margem da sociedade, carregando pesadíssimos fardos morais. Não lhes ocorrera que a prática da caridade, além de auxiliar os irmãos em sofrimento, funciona como um poderoso antídoto para a maioria dos malefícios que envolvem a humanidade. Havia também no centro espírita um grupo de mulheres dedicadas a confeccionar enxovais para bebês de mães carentes. Reuniam-se 2 dias por semana e, utilizando matérias-primas doadas ou angariadas por elas próprias, confeccionavam roupinhas, cueiros, sapatinhos, gorros, meias, luvas. Enfim, praticamente tudo de que o recém-nascido fosse precisar para o primeiro ano de vida, e entregavam esses enxovais às gestantes, um pouco antes que a criança viesse à luz. Cada vez mais envolvidos com as atividades do centro espírita, Juliano e Flora logo se viram inseridos naquela nova realidade. O rapaz, percebendo as constantes necessidades materiais da instituição, passou a contribuir financeiramente com a causa, o que não lhe custava muito, já que sua indústria de móveis seguia em franco crescimento. Porém, mais do que isto, Juliano notou também que as edificações usadas para o atendimento público eram muito precárias. Assim, pediu e foi autorizado a realizar várias obras de ampliação no centro. Para lá levou madeiras e ferramentas e, com o auxílio de outros voluntários, passou a cuidar da manutenção do prédio. Flora, tomada de amor por aquelas crianças, pediu permissão ao seu Noronha e recebeu autorização para inserir um curso de canto coral, que passou a ser ministrado nas manhãs de domingo. Levou um piano para a instituição e, em pouco tempo, viu aflorar o dom musical que se encontrava adormecido em muitas daquelas almas, acenando com uma nova perspectiva de vida, resgatando naquelas mentes ainda infantis a autoestima de espíritos talentosos, encarnados em condições tão adversas. Acompanhando tudo discretamente, seu Noronha sorria por dentro, certificando-se de que ambos haviam aceitado o importante convite para a transformação íntima, sem a qual o benefício da cura de nada adiantaria. Quase um ano após iniciarem os estudos e os trabalhos no centro espírita, o jovem casal conheceu, dentre as futuras mães carentes, uma moça cujo nome era Sueli, mas que era popularmente tratada pelo apelido de Lili. Era uma jovem mulata de 19 anos, que sofria de estranha doença mental, certamente aliada a algum processo de obsessão espiritual. Seu quadro clínico era intrigante, pois alternava períodos de plena lucidez a outros em que sofria uma espécie de apagão mental. Durante essas crises, saía de casa, onde vivia com a mãe, também mentalmente perturbada, e vagava a esmo pelas ruas da cidade, pedindo esmola, bebendo, fumando e dormindo na companhia de andarilhos. Depois, retornava sem se lembrar de nada, assustada e confusa, repudiando qualquer tipo de vício. Durante uma dessas crises, que durou quase um mês, Lili voltou para casa se sentindo muito estranha. Começou a ter enjoos e percebeu a ausência do ciclo menstrual. "De quem você foi embarrigar, sua irresponsável?" gritou a mãe, ameaçando surrá-la, ao perceber a gravidez da filha. Mas, Lili não fazia a menor ideia. Passara quase um mês em estado de semiconsciência, perambulara por muitos lugares, envolvera-se com muitas pessoas e mal conseguia se lembrar dos acontecimentos. O projeto inicial foi o aborto. A mãe da moça utilizou todos os recursos caseiros que conhecia para tentar expulsar do ventre da filha o intruso hóspede, mas foi tudo em vão. Parecia que as beberagens, feitas a partir de ervas abortivas, em vez de agredirem, fortaleciam ainda mais o indesejado feto. Com o passar do tempo, vendo a barriga magra de Lili cada vez mais saliente, a velha acabou se conformando e deixou o feto em paz.
Já que esse teimoso não quer se desgrudar daí, deixa nascer, sacramentou. Depois a gente vê o que faz com ele. Entretanto, orientou a moça a procurar guarida no centro do seu Noronha, já que ela própria havia recebido auxílio da equipe de benfeitoras da casa, quando, 2 décadas atrás, havia engravidado em circunstâncias muito parecidas com as de sua filha. O caso de Lili era apenas mais um entre tantos episódios tristes que chegavam ao centro espírita. Mas, aquele drama, especialmente, mexeu com os sentimentos de Flora. Ela pensou em sua confortável situação, se casaria em breve com o homem que amava. A casa grande e confortável já estava pronta e mobiliada para recebê-los. Tanto ela quanto o futuro marido possuíam atividades profissionais que lhes ofereciam relativa tranquilidade financeira. Enfim, no seu caso, tudo estava a favor, enquanto no caso de Lili tudo conspirava contrariamente. Um dia, Flora se aproximou da jovem grávida e iniciou uma delicada conversa. Preparada para ouvir todo tipo de lamentação, foi surpreendida por um bom humor e uma alegria contagiantes. Eu estou muito feliz por estar esperando este bebezinho, assegurou Lili, acariciando o ventre arredondado, enquanto seus olhos negros projetavam um brilho muito especial. Estou aliviada porque mamãe não conseguiu me fazer abortar. Flora, surpreendida por aquela reação, perguntou. Mas, você não está preocupada com o futuro dessa criança? Não. Todos os dias nascem crianças pobres no mundo. Se Deus deixa nascer, é porque precisa. A ingênua resposta de Lili mais uma vez surpreendeu Flora. O que ela estava dizendo, talvez inconscientemente, tinha tudo a ver com a lei da reencarnação. Ora, há espíritos cujos débitos morais exigem provações bastante duras para sua própria evolução. Se todos nascessem em circunstâncias favoráveis, como se dariam essas expiações? As próprias mulheres que engravidam em condições vexatórias, como no caso daquela jovem, não estariam também expiando antigas faltas. Achar que esses acontecimentos sejam injustos ou casuais, seria colocar em xeque a bondade e a sabedoria do Criador. Flora estava pensando nessas coisas, verificando na prática as explanações constantes nos livros da codificação, quando Lili, sorridente, perguntou, quer ver como este bichinho se mexe? E antes de obter resposta, segurou a mão de Flora, colocou-a sobre seu ventre e ficou olhando para ela com seus olhinhos brilhantes. Flora ficou em silêncio, sentindo na palma da mão a tênue pulsação da vida que ali se encontrava. Queria dizer qualquer coisa, mas teve medo de que o som da sua voz pudesse quebrar a gostosa magia daquele momento. Daquele dia em diante, tornou-se muito mais próxima de Lili. Deu-lhe algumas roupas e presenteou o futuro bebezinho com um lindo berço e uma cômoda, fabricados na empresa de Juliano. Exultante com seus novos amigos, Lili os fez prometer que seriam os padrinhos da criança. Juliano e Flora aceitaram imediatamente. Algo lhes dizia que aquele seria o primeiro dos muitos afilhados que teriam ao longo da vida. 29. Atitude de amor. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Êxodo, capítulo 11, item 8. O casamento, realizado numa manhã de domingo, foi uma cerimônia simples, para poucos convidados. Após o almoço, oferecido somente aos padrinhos e familiares, os noivos viajaram para uma lua de mel de 10 dias, no litoral cearense. Foi um período maravilhoso para ambos. Sozinhos, distantes das obrigações diárias, hospedaram-se num hotel à beira-mar e puderam confirmar a força extraordinária daquele amor que os unia cada vez mais. Tinham certeza de que não se tratava de um sentimento comum, algo que o tempo pudesse enfraquecer. Era um amor puro e verdadeiro, alicerçado na sólida base do respeito e da afinidade recíproca. Em uma das noites em que dormia no hotel, Flora voltou a se encontrar,
durante o sono, com Efigênia. Percebendo que havia se projetado do corpo físico e que passeava com ela pela praia, ouviu a seguinte recomendação: Flora, o seu casamento com o Juliano é fruto de uma justa reivindicação para essa experiência encarnatória. Além de permitir a felicidade do convívio que lhes foi negado na encarnação anterior, servirá também para reaproximar espíritos antipáticos, dentro das relações afetivas do seio familiar. Esteja atenta, pois, com o nobre sentimento da compaixão aliado à boa vontade para a prática da caridade, você e seu marido poderão dar início a um importante passo para a reconciliação de antigos adversários. O amor, que é, segundo Jesus Cristo, o princípio da caridade, é também o mais poderoso remédio para a cura de todos os males. Compreendo bem o que a senhora me diz, mas como saberei a hora de agir? E como ter a certeza de estar agindo corretamente? Sempre coloque amor em suas ações. Todas as vezes que estiver em dúvida, pergunte ao seu coração o que é mais correto e siga a orientação que lhe vier, pois a intuição que tiver será a voz do seu anjo guardião falando aos seus ouvidos. Procurarei seguir os seus conselhos, exclamou Flora. Mas, teremos condições de cumprir uma tarefa tão delicada? Deus envia o frio, conforme o cobertor. Não é o que diz o antigo e coerente ditado? Confie na providência divina e acredite também na capacidade de amar que você e o seu esposo possuem e que está aumentando cada vez mais, em função dos novos ensinamentos que vocês têm buscado e dos exemplos de caridade que têm presenciado junto aos seus novos amigos. No dia seguinte, Flora acordou emocionada e, ainda na cama, abraçada ao marido, narrou a experiência vivenciada naquela noite. Após a narrativa da esposa, Juliano a envolveu com ternura e disse: Eu sinto que estamos preparados para o que der e vier, meu amor. Unidos pelo sentimento que devotamos um ao outro e, sob a orientação dos nossos protetores espirituais, não há por que temer fracassos. E permaneceram abraçados por um longo tempo, sentindo o cheiro do mar que, levado por suave brisa matinal, invadia-lhes o quarto, enquanto as ondas, avançando sobre a areia, provocavam um rumor cadenciado que se misturava ao cântico festivo de um batalhão de gaivotas. Um momento muito especial, que permaneceria vivo em suas memórias para o resto da vida. Assim que retornaram da lua de mel, Juliano e Flora, que já estavam morando na nova residência, foram visitar Dona Francisca. A viúva os acolheu chorosa, reclamando que quase morrera de saudade da filha. Afinal, as duas nunca haviam ficado tanto tempo separadas. Depois, estiveram no centro espírita, onde foram recebidos com muita alegria por todos que se achavam presentes. Mas, uma triste notícia os aguardava. Lili estava internada há 2 dias em delicado estado de saúde. Havia dado à luz um menino, mas sofreu uma grave complicação durante o parto. O casal se dirigiu imediatamente ao hospital, disposto a fazer o que fosse possível para ajudar a amiga, mas o médico que os atendeu foi categórico: infelizmente, é um caso perdido. Foi um parto complicadíssimo e ela perdeu muito sangue. Como seu organismo já era muito debilitado, o quadro se agravou muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas, a verdade é que ela está morrendo. Podemos vê-la? Perguntou Flora, com voz aflita. Sim. Mas, por precaução, é melhor que vá apenas um de cada vez. Desanimado, Juliano sentou-se numa poltrona e fez sinal para que a esposa acompanhasse o médico. Flora entrou no quarto, que estava envolto em suave penumbra. Lili, muito pálida, encontrava-se entorpecida pelos medicamentos que, inseridos por meio de sondas e agulhas espetadas em suas veias, aliviavam-lhe as dores. Aproximou-se e acariciou suavemente o rosto da enferma que, com grande esforço, entreabriu os olhos e balbuciou, com voz muito fraca: Flora. Que bom. Estava só esperando você chegar, psiu, fez a outra,
levando o indicador aos lábios. Não precisa dizer nada. Preciso sim. Quero que me prometa que vai cuidar do meu filho. Ele é lindo. O nome dele é Guilherme. À medida que falava, a voz de Lily ia ficando cada vez mais enfraquecida, como se ela estivesse se distanciando do ambiente. Flora percebeu que a amiga estava morrendo e precisou fazer um esforço sobre-humano para segurar o pranto que ameaçava explodir. Forçou um sorriso, que se abriu trêmulo. Coragem, Lily. Você vai ficar bem, apenas prometa. Por favor, implorou a mocinha, segurando a mão de Flora, com os últimos fiapos de energia que lhe restavam. A esposa de Juliano não conseguiu mais conter o choro e foi entre lágrimas que disse: Está bem, Lily. Eu prometo que vou cuidar do Guilherme. Já que você não pode ficar entre nós, vá em paz. Deixe que eu cuido do seu filho com o mesmo amor com que você o faria. Obrigado. Minha amiga. Foi a última frase de Lily, antes que seus olhos perdessem totalmente o brilho e sua cabeça pendesse para o lado, demonstrando não haver mais vida a animar aquele corpo tão maltratado pelas misérias do mundo. O espírito Sueli havia acabado de concluir a penosa tarefa ao que fora submetido naquela curta encarnação. Estava livre para alçar voo, alcançando as esferas espirituais, onde a vida continua a ofertar alegrias, tristezas, aprendizado e trabalho. 30. A escolha. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Êxodo, capítulo 11, item 8. Enquanto as enfermeiras preparavam o corpo de Lily para o velório, Flora e Juliano, muito abalados, foram conduzidos ao berçário, onde o recém-nascido dormia profundamente. Antes que entrassem, o médico os advertiu: é melhor que estejam bem preparados para verem uma cena muito chocante. Flora olhou curiosa. O que foi, doutor? O bebê não é saudável. A Lily me disse que é um menino lindo. Ela nem chegou a vê-lo, disse o médico, gesticulando a cabeça negativamente. Não conheceu o próprio filho. Mas, por quê? Perguntou Juliano. Para não ficar desapontada. Nós sabíamos que ela não sobreviveria à enfermidade e achamos melhor não falar a verdade, já que não adiantaria nada. Preferimos dizer que seu filho era uma criança saudável e linda, para que ela ao menos morresse em paz. Flora segurou o médico pelo braço. Por favor, doutor, deixe-nos ver essa criança. Bem, vamos lá, disse ele, abrindo a porta do berçário. Quando viram o recém-nascido, Juliano e Flora realmente ficaram chocados. Tratava-se de uma criança muito pequena, em estado semivegetativo, que apresentava defeitos físicos bem visíveis. Seus bracinhos eram desproporcionalmente pequenos e tortos, suas diminutas mãozinhas, desprovidas de dedos e as perninhas, encurvadas para dentro, exibiam uma anatomia intrigante. Ante o silêncio do casal, o médico comentou: apesar das deficiências físicas, esta criança possui todas as faculdades vitais e poderá viver muitos anos, desde que seja cercada de cuidados. Naturalmente, não terá condições de andar, e é possível que apresente também deficiências mentais, além de sérias restrições para audição, visão e fala. Pelo menos é o que indica a experiência que temos em casos dessa natureza. Alguém mais o viu? Perguntou Juliano. Além de nós, profissionais, somente a avó esteve aqui. Quando olhou para o neto, teve uma reação muito negativa. Disse que não levaria nenhum aleijadinho para casa, pediu para darmos um fim a ele e, segundo ficamos sabendo, fugiu da cidade, com medo de ser forçada a assumi-lo. Flora aproximou-se do pequenino. Fez uma leve carícia em seu rostinho e teve a impressão de que o bebê esboçou um sorriso. Naquele momento, sentiu uma paz imensa invadir a alma. Permitiu que uma lágrima lhe escorresse pela face, enquanto sussurrava baixinho: seja muito bem-vindo, Guilherme.
E não se preocupe com nada, porque você não vai ficar desamparado. Em sua mente ecoava a voz branda de Efigênia: sempre coloque amor em suas ações. Todas as vezes que estiver em dúvida, pergunte ao seu coração o que é mais correto e siga a orientação que ele lhe der. E, naquele momento, ela tinha certeza